Boa noite, meu amor. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Evelyn Peltias, a garota dos versos. Está começando mais um vídeo no canal. Como vocês podem ver, eu mudei meu cenário. Estou na minha cozinha. Sim, gente, eu estou na minha cozinha. Por quê? Porque a luz do meu quarto resolveu queimar. Ela se estourou-se. Eu sei porquê, mas ela estourou-se. Se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Se você gostar do vídeo, não deixe de dar aquele likezinho pra fortalecer. Me diga o que você achou do vídeo, porque sua opinião é muito importante para mim, sim, porque através dela eu posso melhorar. Eu posso saber o que está agradando, se não tá, se precisa melhorar, se não precisa, né? Preciso da opinião de vocês. Se não continuar fazendo e falando, talvez, coisas que vocês não gostam. Se vocês não falar, eu tenho como adivinhar, não é mesmo? Mas, bem, o que será o vídeo de hoje? A capa do vídeo, pelo título, fica tipo, será que realmente existe um aborto que Deus aprova? Logo Deus, que não dá o jeito de ninguém de tirar a vida, será que tem um aborto que ele aprova? E que aborto será esse? O que será? Ficou curioso? Ficou curiosa? Acompanhe o vídeo então até o final e descubra comigo qual é o aborto que Deus aprova. Bora! Então, sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. O que eu costumo dizer, e o que muitos pregadores costumam dizer, é que a gente não deve ficar num versículo apenas. Porque eu não posso me basear num versículo só. Eu não posso me basear só no Tiago, porque ele fala depois. Aí eu pergunto pra vocês, depois do quê? O que veio antes pra vir na palavra depois? Sempre que vem o depois e o porém, ou então, a gente tem que ver e examinar o que veio antes, pra gente poder entender o contexto e assim tirar aquilo, tirar a mensagem, tirar aquilo que Deus realmente quer que a gente aprendamos com o texto. Então, se a gente olhar no versículo 14, diz: Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A concupiscência que a gente pode entender como o erro, o engano, aquilo que faz mal. Então, como eu falei, né, a concupiscência pode ser vista como um erro. O que acontece? O inimigo muitas vezes ele nos engana, ele nos mente. Ele nos mostra coisas lindas, maravilhosas, e muitas vezes ele nos dá o que mais queremos nas nossas mãos. A gente costuma dizer que é dado de mão beijada, porque a gente não faz nenhum esforço para ter. E quando ele quer que a gente nos desvie do caminho de Deus, quando estamos tão próximos de Deus, tão perto de Deus, ele sempre vem e nos oferece o que a gente mais quer. De que forma? Aproximando aquilo que estava tão longe dos nossos olhos, tão longe das nossas mãos. Então ele meio que nos dá aquilo, para quê? Para que a gente venha se perder, para que a gente venha se afastar de Deus, porque muitas pessoas, assim como eu também já fiz, o pecado, quando a gente erra, a gente acaba se afastando de Deus. Por quê? Porque a gente acha que não somos mais merecedores de estar na presença de Deus. Então, o que eu posso dizer para vocês, que foi o que Deus me disse, não se afasta quando você pecar. Não se afasta de Deus quando você pecar. Mas fique com Deus até você vencer o pecado. Então, para não fazer o vídeo ficar muito grande, e como o assunto é curto e eu não quero fazer ele ficar muito gigante mesmo, a gente sabe que o pecado é o que a gente gera. Ele não vem pronto, o pecado não é pronto. A gente gera na nossa vida o pecado. Eu gero o pecado no meu pensamento. Quando eu olho para uma pessoa, eu desejo aquela pessoa, eu gerei o pecado. E aí eu posso fazer esse pecado, ele gerar, ele crescer aqui e nascer pra fora. Aí eu vou e cometo o pecado. E aí era um pecado só em mente, em pensamento, ele virou um pecado que eu posso tocar nele agora. Então, como eu falei ali, como o assunto do vídeo é o único aborto que Deus deixa praticar, será que existe esse aborto que Deus deixa fazer? Sim. E o aborto do pecado. Esse é o único aborto que Deus deixa a gente praticar. É o único aborto aceitado por Deus. Então, é o único aborto que você pode realmente fazer, que é aquele que Deus não vai te condenar quando você chegar ao encontro dele, ele chegar ao encontro de você.
esse é uma causa que você não terá culpa, mas sim vitória. Vai ter a bênção. Porque Deus quer que você faça isso. Deus quer isso de nós. Que nós matamos o pecado. E às vezes vocês olham para as pessoas, para nós, muitas vezes para nós, que gravamos muitos vídeos assim, falando de Deus, mostrando o lado de Deus. Muitas vezes a gente mostra uma vida santa. Só que não é fácil. Ninguém não tem pecado. Às vezes podem olhar pra mim e achar que eu não tenho pecado nenhum, que eu não erro. Mas sou pecadora, eu erro. E todos os dias eu tenho que matar o pecado, então todos os dias eu cometo aborto. Porque é melhor você matar isso daqui, enquanto ele ainda tá aqui, enquanto ele ainda não criou raízes aqui e não saiu pra fora. Porque se você ficar alimentando o pecado, ele acaba te vencendo. E quando ele te vence, ele te afasta da presença de Deus. Querendo ou não, ele te afasta. E aí você se vê sem forças, sem vontade de fazer mais nada. Você já não tem mais aquela vontade, aquele brilho, aquele desejo de estar na presença de Deus. Por quê? Porque você olha pra você e se acha indigno. Suas vestes estão sujas. Sabe, santificação não é quantas vezes a sua veste está branca. Ou de não ter as vestes manchadas. Mas é quantas vezes você está disposto a lavar as suas vestes, a limpar as suas vestes, a tirar todas as manchas, todas as impurezas. Sabe, não é... Deus não espera que a gente vivemos uma vida santa. Ele quer que a gente vivemos em santificação, em santidade sim. Só que ele sabe que é uma coisa difícil. Então ele espera o quê? Que a gente, pelo menos, lavamos as nossas vestes, reconhecemos os nossos erros, pedimos perdão por aquilo que a gente tem feito de errado, pedimos força para ele para nos ajudar a vencer as tentações, para que então a gente consiga ter uma vida mais abençoada e mais próxima de Deus. Porque se eu errar, eu sei que eu errei. Eu não lavar as minhas vestes, vou esconder, ninguém tá vendo, ninguém tá sabendo. Passa um tempo, eu vou e peco de novo. Passa um tempo, eu erro de novo. E eu não me arrependo daquilo, não limpo minhas vestes vão ficando onde era pra ser uma manchinha, uma vez era uma manchinha. Quando eu vejo, as minhas vestes estão totalmente manchadas, que não dá mais para reconhecer a cor dela. Ela já não tem, muitas vezes a gente olha assim pra ela e diz, não tem mais como limpar. Tem. Mas você vai ter que chegar a Deus numa hora e você vai ter que contar todos os seus erros pra Ele. Você vai ter que chegar e dizer, Senhor, eu fiz isso hoje e mais tantas outras coisas. E sabe, não vai deixando acumular seus erros. Não acumula seus erros. Conversa com Deus e pede perdão. Porque Deus ele não disse que a gente não pode errar. A gente não deve errar. A gente não devemos errar. Porém, Ele não disse que a gente não pode. Porque, querendo ou não, uma hora você vai acabar caindo. Você tem que tentar vencer para não cair. Mas nem sempre você vai conseguir. Eu muitas vezes não consigo. Alguma hora eu acabo caindo. E o que eu faço? Eu me desespero, sento, boto a mão na cara e tipo diz, fumo? Não. Eu dobro meu joelho, oro a Deus pedindo desculpa, pedindo perdão. E peço para que Ele me dê forças para não errar mais. E é assim que devemos ser. Devemos sempre matar o pecado dentro da gente. Para que ele não venha enraizar. E não venha destruir tudo aquilo que Deus sonhou para nós. Então peça força para Deus. E cometa sim esse aborto. Sem medo. Sem sentimento de culpa. Esse aborto você deve cometer para ter uma vida próspera. Uma vida em que Deus esteja em pleno contato com você e você esteja dentro da vontade de Deus. Então, esse aborto, cometa sem medo, sem culpa. Cometa quantas vezes forem necessárias, até que você vença essa tentação e esse pecado. Sem medo, você vai vencer, porque Deus está com você. Então, um grande beijo, um forte abraço. Fique na paz, fique na luz, que Deus lhe dê força, lhe dê sabedoria. E você vai cometer esse aborto se você ler a palavra, jejuar e orar. São 3 passos para se santificar e ter uma comunhão com Deus. Até a próxima. Fica com Cristo.